Olá, todos e todas. Vamos agora dar início à nossa aula que irá abordar circuitos como um todo. Quando eu digo como um todo, significa que, na verdade, a gente vai nos restringir a estudar circuitos de corrente contínua, tá? Que é o primeiro contato que vocês terão com o conteúdo de circuitos. Tá? Então, no geral, nós vamos discutir definição de força eletromotriz, né, lei dos nós, né, de Kirchhoff e lei das malhas de Kirchhoff, tá? Discutir a questão da conservação da energia e da carga, né, obviamente, que são relacionadas com as leis de Kirchhoff e discutirmos algumas propriedades peculiares de circuitos. Tá? E aí finalizamos com, talvez não dê tempo nessa parte, mas terminaremos outra parte, é a questão do circuito RC, né? Que é um circuito composto por uma fonte, um resistor e um capacitor. Tá? Então vamos lá. Ok. Circuitos. Então, o primeiro tópico é trabalho, energia e força eletromotriz. Então, a gente já discutiu um pouco na parte de capacitância que um capacitor, por exemplo, né? Um capacitor, você tem, por exemplo, as duas, um capacitor de placas paralelas, né? Carregado aqui. E aí você liga os terminais, as plaquinhas desse capacitor a um dispositivo aqui. Né? Então, a gente viu que o capacitor ele tem a propriedade de armazenar cargas, né? Ele gera uma diferença de potencial, tá? Entre os terminais aqui. No entanto, uma propriedade peculiar do capacitor é que ele descarrega rápido, né? Às vezes quase instantaneamente ele faz isso. Aí a função dele, por exemplo, a gente viu o caso do flash da câmera do celular, né? Então aquele flash, aquela luz que dispara, é uma energia que está armazenada em vários capacitores e eles estão prontinhos ali para quando a gente acionar essa energia ser toda liberada para o acionamento do flash. Tá? Então essa é uma maneira de você gerar, de você dar energia aos portadores de carga que estão ali no seu circuito. Tá? Mas como a gente vê, ele descarrega rápido. Tá? Então é interessante a gente procurar um outro dispositivo que faça isso, no entanto, ele forneça uma energia ao nosso circuito de modo contínuo e a longo prazo, né? A médio e longo prazo. Tá? Então, o dispositivo que faz isso é a chamada fonte de tensão
ou fonte, às vezes você chama, né, ou deixar só fonte de tensão mesmo, né? E aí é a nomenclatura mais usada, tá? Então o que é que a fonte de tensão faz? Ela gera o que a gente chama força eletromotriz. Então a gente chama força eletromotriz de FEM, né? FEM, força eletromotriz. Então o que seria uma fonte de tensão? Por exemplo, uma pilha que você tem um terminalzinho positivo, terminalzinho negativo, né? Uma pilha faz isso, né? Uma bateria, que é uma pilha maior, né? Por exemplo, uma bateria de carro, né? Você tem um polo também positivo e um polo negativo. Né? Outro exemplo que a gente teria, que a gente usa muito hoje, são, e está mais se popularizando, né? São os painéis solares ou células solares. Né? E aí, qual seria a diferença dessas fontes de tensão? Né? Elas geram força eletromotriz, a gente vai definir o que é isso mais adiante. Então, elas fornecem energia ao circuito quando você conecta aqui um dispositivo, né? Essa energia ela vai ser fornecida aos portadores de carga de maneira que você não descarregue essa pilha ou essa bateria a curto prazo. Tá? Então, essa é a intenção, diferentemente do capacitor. Tá? E o que acontece aqui, por exemplo, na pilha, né, que o interior, aqui a gente tem placas mergulhadas em ácido, né? E aí a energia que está armazenada em forma de energia química, tá? Por causa das reações químicas que ocorrem aqui, essas reações químicas elas geram a energia, tá? E a energia é fornecida aos portadores de carga. Tá? E aí, quando você tem a corrente aqui, né, transportando, a corrente vai percorrer, quando vai passar aqui na sua fonte de tensão, né, é como se essa fonte de tensão fosse uma bomba, né, e isso aqui fosse uma água correndo numa encanação, né, então a água sai aqui com uma energia grande, passa nos vários elementos do circuito e chega aqui com pouquinha energia, né, como se a água fosse bem fraca. E aí o que a pilha faz é dar energia, ou seja, impulsionar novamente essa corrente, né? Essa água que está fraquinha, dá energia e ela fica forte novamente. Ela fica energética. Tá? Bateria é a mesma coisa, né? Aqui você tem ácido e ocorrem reações químicas que liberam também, convertem energia química em energia elétrica, né? É o que impulsiona os portadores de carga. Tá? Já nas células solares, a fonte de energia é o Sol. Né? Então, o Sol está aqui e através da radiação que incide aqui, né? Esses painéis eles são feitos de materiais semicondutores, a gente já discutiu sobre isso. E aí, com calor, né, eles deixam de ser isolantes e passam a conduzir energia, a conduzir eletricidade, né? E aí gera corrente. Tá? Então a energia solar é convertida também aqui, é convertida aqui em energia elétrica, né? É a energia que dá
que dá a força, né, para os portadores de carga se moverem e ligar os dispositivos. Tá? A gente também poderia ter o exemplo da hidrelétrica, né, que é a fonte de energia mais comum aqui que chega às nossas casas. Né? Então, na hidrelétrica, qual seria a forma de energia? Né? A forma de energia que está se convertendo em energia elétrica. Né? Então, aqui na hidrelétrica, o que a gente tem são turbinas gigantes, né? E que a água passa nessas turbinas e faz essas turbinas girarem. Né? Essas turbinas são ímãs gigantes, e aí nós vamos ver esse fenômeno, né, quando a gente estiver estudando magnetismo. Né? Então, quando você faz variar o fluxo elétrico, você gera força eletromotriz. Né? Então, isso aqui gira quando a água vai caindo, né? Isso aqui vai girando, essa bobina, e aí é ligado à rede de tensão, né? Os postes, e chegam às nossas casas. Só que a diferença aqui é que a corrente gerada aqui é uma corrente alternada. Né? E aqui a gente tem corrente contínua. Aqui no caso das células solares, você também gera corrente contínua, tá? E aí essa corrente é ligada a um dispositivo chamado de inversor. E o inversor, o papel dele é transformar a corrente contínua em corrente alternada e aí alimentar os nossos dispositivos eletrônicos, né, que a gente usa na nossa casa. Ok? Ok. E aí a gente pode ter outras fontes de força eletromotriz, tá? Mas o que seria força eletromotriz, tá? Então, o que seria força eletromotriz? Chamado de FEM, né? A gente designa o símbolo de força eletromotriz como Epsilon, tá? Então, todas essas fontes de tensão, né, que a gente mostrou agora, elas têm as mesmas funções, transformar um tipo de energia em energia elétrica. Né? E essa energia elétrica é o que permite, né, que o trabalho seja realizado nos portadores de carga. Né? E aí, esse trabalho sendo realizado, a gente consegue, significa, em outras palavras, que a gente está aplicando uma tensão, tá, entre os terminais dessa fonte. Tá? Então, o que faz em cada dispositivo desse aqui é gerar uma tensão, né, uma diferença potencial entre os terminais de cada dispositivo. Né? E essa diferença potencial é justamente essa força eletromotriz. Na verdade, o termo força não é bem adequado porque essa força eletromotriz, ela vai, como a gente vai ver, ela tem dimensão de diferença potencial, né? Por exemplo, no SI é o volt, né? Que é o joule por coulomb, né? Que é o trabalho dividido pela carga. Né? Então, para a gente entender melhor essa definição, então, eu vou desenhar aqui um circuito simples, que eu tenho um resistor, né? E aí a gente vai designar, né, uma fonte de tensão que gera força eletromotriz dessa maneira aqui. Você tem dois tracinhos, né? Um maior e um menor. Tá? Esse maior a gente designa como terminal positivo e o menor o negativo. Tá? No caso do capacitor, a gente era duas plaquinhas iguais assim, né? Dois tracinhos iguais. Nesse caso aqui, isso aqui que a gente chama de
a fonte de tensão, né? A gente designa assim, né? A plaquinha maior positiva e o é a plaquinha menor negativa, que são correspondentes aos terminais, né? Aqui, ou da bateria ou da pilha, tá? Ou de qualquer outra aqui que tenha terminais, ok? Aqui está uma resistência, tá? Só para simplificar um circuito muito simples, né? Então, o que é que essa fonte de força eletromotriz faz? Né? A gente sabe que toda vez que a gente estabelece uma diferença potencial no circuito, a gente vai notar o aparecimento de uma corrente elétrica. E aí, esse aqui, né, como o terminal aqui é positivo, esse de cima, então esse ponto aqui eu digo que ele está num potencial maior. E esse ponto aqui, ó, ligado ao negativo, eu digo que ele está no potencial menor. Tá? Isso aí a gente já conhece, não é verdade? Pontos aqui, vão estar no potencial positivo, obviamente são pontos que têm potencial maior do que pontos que estão aqui, né, ligados ao terminal negativo. Tá? E aí, o que é que acontece? Como tem uma diferença de potencial, a gente sabe pelo sentido convencional da corrente, né, que a corrente ela vai aparecer nesse sentido aqui, né? Sempre dos pontos em que o potencial é maior, é como se os portadores de carga positiva se movessem, né? E aí ela vai percorrer, ó, passar aqui no resistor, né? O resistor ele vai dissipar a energia dessa corrente em forma de calor, a gente já viu isso. E aí essa corrente vai chegar aqui, ó, para um ponto do potencial menor, né? E o que é que vai acontecer quando essa corrente chegar aqui, né? Então a corrente tem que ser a mesma, obviamente, porque a carga se conserva, né? A gente não pode criar nem destruir partículas, né? Então, como a carga se conserva, essa fonte aqui ela não está criando nem destruindo partículas. Tá? A única função dela é fazer o seguinte. Então, imagine aqui como se fosse uma bomba d'água, né? Essa fonte de tensão. Então, o que acontece é que a água percorre, ó, aqui a inclinação, chega aqui no ponto, né? A princípio aqui eu estou desprezando a resistência do fio, então a única forma de dissipar energia vai ser no resistor. Então, quando chega no resistor, essa corrente, né, esse fluxo de água, ele perde energia. Né, como se você estivesse bombeando aqui da cisterna, né, e chega em cima da caixa d'água. Né? Então, quando ela passou aqui no resistor, ó, chegou na caixa d'água, né, só que quando ela chega lá em cima, ela perdeu a energia. No caso da água, por quê? Porque a força gravitacional realiza o trabalho, né? Contra o movimento de subida, né? Então, quando a gente sobe, a gente tem que realizar trabalho contra a gravidade. Então, aqui você pensa dessa maneira. No caso da resistência, a resistência faz o papel da gravidade contrária, né? Então, você passa aqui, quando a corrente passa o resistor, ela está mais fraquinha. Tá? É como se o fluxo de água estivesse mais fraco. Tá? E aí, para ela ganhar energia novamente, né? Para ela ganhar impulsão, a fonte de tensão é que vai realizar, vamos dizer, o trabalho nesse fluxo de água, no caso aqui dos portadores de carga. Tá? Então ela vai pegar essa corrente, vai passar aqui, né? Quando eu passo na fonte de tensão, ó, ela vai para o ponto de potencial maior. Né? É como se você desse energia. Né? E aí é como se você pegasse aqui, ó, esse negativo fosse o seu reservatório de água, por exemplo, sua cisterna,
e colocasse para cima aqui, ó, na caixa d'água. Então a caixa d'água seria a plaquinha positiva. Tá? E aí a caixa d'água tá lá armazenada, aí você liga o registro de novo para a água descer, né? Então a água vai descer, vai passar lá no seu encanamento e vai voltar lá para baixo. Né? E aí foi com um potencial menor, né? Um potencial ali na cisterna, e aí para você fazer de novo essa água subir, você vai ter que realizar trabalho, né? Então, nesse caso aqui, são a fonte, ela realiza trabalho sobre os portadores de carga, e aí sobe aqui, né? Realiza trabalho e a água sobe, né? De novo para a caixa, que é a plaquinha positiva. Tá? Então, a gente costuma representar a fonte de tensão por isso aqui, ó. Essa setinha com a bolinha aqui é apenas para diferenciar da corrente, aí a gente chama de epsilon. Esse epsilon é para designar a fonte de força eletromotriz. Né? Força eletromotriz a gente chama de epsilon. Então, na verdade, força é só um termo que foi cunhado à mão, assim, historicamente. Né? Mas, na verdade, esse aqui não é uma força. Na verdade, o epsilon a gente define assim. Se você pegar um intervalo de tempo dq, então o epsilon significa que é o trabalho, ou seja, o dw, né, realizado nesse intervalo de tempo que você está realizando numa quantidade de carga dq. Tá? Então, durante o intervalo de tempo dt qualquer, né, a força eletromotriz vai ser o trabalho realizado, que é dW, por unidade de carga que está passando aqui, ó, na fonte de tensão. Isso aqui é o que a gente define como força eletromotriz. Tá? E se vocês observarem, esse trabalho aqui tem que ser realizado, né? Porque para que esses portadores de carga que são positivos, eles vão para a placa positiva, eles vão ter que vencer o campo elétrico. Se você desenhar aqui o campo elétrico vai estar apontando da placa positiva para a negativa, né? E aí, espontaneamente, isso aqui não aconteceria, né? Dos portadores de carga, nesse caso a gente considerando positivo, eles não iriam espontaneamente para a placa positiva, porque eles estariam se movendo contra o campo elétrico, né? Contra a força de repulsão. Né? No caso aqui positivo, as cargas positivas tenderiam a não ir para a placa positiva. Mas aí quem faz esse trabalho é a fonte, né? É a fonte de tensão. Da mesma maneira, né, fazendo a analogia que a gente estava fazendo, usando a água que está aqui na cisterna, ela não vai espontaneamente para a caixa d'água, né, para o ponto mais alto. Né? Você vai ter que ligar a bomba d'água para que você vença essa resistência, né, vença a gravidade. Tá? E aí, com o tempo, ó, a tendência é que vá dissipando energia, né? E você vai dissipando energia, e a energia, nesse caso aqui, se você desconsiderar as resistências do fio, vai chegar um momento, ó, toda vez que a corrente vai passar aqui, cada ciclo, o resistor vai dissipando uma quantidade de energia, né? E aí essa quantidade de energia é igual a essa energia que está sendo gerada aqui, pela conservação da energia. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Né? Então vai chegar um momento em que vai se acabar essa fonte. Né? Cada vez que a corrente passar aqui no circuito, o resistor vai dissipando aqui em forma de calor e você vai ter cada vez menos energia, né, no circuito. Tá? Então, ó, no SI aqui, ó, a unidade de medida do epsilon é a mesma da diferença de potencial, né? É o joule por coulomb, que a gente chama de volt. Né? É a mesma. Tá? Ok? Então, lembrando que a definição de força eletromotriz, FEM, né, só para a gente fixar, força eletromotriz, que a gente chama de epsilon,
é o trabalho por unidade de carga que a fonte realiza sobre os portadores de carga, né, para que essa corrente aqui circule no nosso circuito. Ok? Então a gente pode ter dois tipos de fonte de força eletromotriz, né, de tensão. A gente pode ter uma fonte ideal e a gente pode ter uma fonte real, né, que é o que acontece. O próprio nome está dizendo, é uma fonte real. Então toda vez que você tem uma fonte ideal, significa que você despreza a resistência interna da fonte. Tá? Ou seja, a pilha, a bateria, né? A bateria, quando acontece aqui o movimento dos portadores de carga, né? Quando a corrente vai circulando aqui dentro deles, existe naturalmente uma resistência dos materiais de que são feitos aqui os componentes aqui da bateria ou da pilha ou de outro. Tá? Então sempre vai ter uma resistência. Tá? A gente vai detalhar mais um pouco. E aí toda vez que a gente fala de fonte ideal, a gente despreza essa resistência interna. É como se a gente fizesse um problema e desconsiderasse o atrito. Né? Mas a gente sabe que na vida real, por mais polida que a sua superfície seja, né, sempre vai existir atrito. Tá? Que aí é o caso da fonte real. Né? E aí no caso da fonte real a gente considera a resistência interna dos elementos que compõem a fonte. E aí a gente vai detalhar mais um pouco sobre isso. A gente pode juntar todas as resistências e representar por um único resistor que está em série com a fonte considerada ideal. Né? Então a gente pode, no caso da fonte real, a gente representa ela por uma fonte ideal mais uma resistência em série. Ok? Ok. Então, o que é útil para a gente é calcular a corrente nos circuitos. Porque se a gente calcular a corrente, né, a gente pode descobrir muita coisa. A gente pode descobrir diferença potencial, né, entre dispositivos, né, do circuito, pode calcular a energia que um certo dispositivo está consumindo, né, a potência, né, que é a taxa da energia que o elemento está consumindo ou gerando, dependendo do elemento. Tá? Então, o cálculo da corrente é muito importante para o estudo de circuitos. Tá? Então, a gente pode dividir, em geral, os circuitos em circuitos de uma malha. Vou explicar o que seria uma malha, e circuito de duas ou mais malhas. Tá? Em geral a gente faz isso. Então a gente inicialmente vai calcular o circuito, a corrente em circuitos. De uma malha. Tá? Então, o que seria um circuito de uma malha? Circuito de uma malha, por exemplo, eu já fiz aqui um exemplo. Eu vou repetir aqui esse exemplo. Então, o circuito de uma malha é esse aqui. É um circuito. Vou fazer aqui colocar aqui o resistor. Tá? Colocar aqui a fonte de tensão. Lembre sempre que a plaquinha maior é a positiva e a plaquinha menor é a negativa. E aqui ó, a gente representa a seta da força eletromotriz, né? Força eletromotriz que chama de Epsilon, sempre apontando aqui, né? Da plaquinha negativa para a plaquinha positiva. Convencionalmente a gente usa isso.
né? E aí, como a gente sabe, ó, quando eu ligo aqui os terminais da minha fonte de tensão ao circuito, eu vou gerar, né, uma diferença potencial, que nesse caso aqui, se eu desprezar a resistência, se eu considerar essa fonte ideal, eu desprezar a resistência interna, né, a diferença potencial que eu estou gerando aqui é a própria FEM, né, a força eletromotriz. Né? Então, como a gente sabe, se eu gerar aqui uma diferença potencial, eu vou gerar uma corrente. E a corrente vai fluir nesse sentido aqui, né? Sempre saindo da plaquinha do terminal positivo, né? E passando aqui, chegando aqui no terminal negativo. Né? E aí começa tudo de novo. Ok? Então, um circuito de uma malha é esse aqui, ó. É um circuito que você só tem, vamos dizer assim, um ciclo, né? Você só tem um ciclo fechado. Tá? Um circuito de mais de uma malha, por exemplo, eu poderia desenhar aqui, ó, uma outra malha, por exemplo, colocar mais resistores, poderia colocar uma fonte aqui, né? Isso aí a gente vai estudar com mais detalhes adiante. Tá? E aí, ó, se tivesse mais uma malha, essa corrente aqui, ó, iria se dividir, né? Uma parte da corrente iria para esse nó, quer dizer, nesse nó aqui a gente teria um nó, né? Uma parte da corrente iria para essa malha daqui e outra para essa malha daqui, tá? Uma parte da corrente. Então, em geral, o circuito de uma malha é um circuito em que você só tem uma corrente, né? A corrente que sai aqui da fonte de força eletromotriz é a mesma corrente em todos os elementos do circuito. Tá? Já se eu tiver mais de uma malha, essa corrente aqui que sai da minha fonte de tensão, ela não é a mesma em certas partes do circuito. Quando chega aqui, uma parte vem para cá, a gente pode chamar isso aqui de 1 e 2, isso aqui de 1 e 3, por exemplo. Então ela se divide. Né? Quando isso acontece, a gente diz que eu tenho mais de uma malha. Quando a corrente se divide em um nó. Isso aqui a gente chama de nó, né? Que é a junção aqui das malhas. Né? São os pontos em que a corrente se divide. Tá? Então isso aqui a gente vai estudar mais especificamente depois. Tá? Então vamos ficar por enquanto no nosso caso mais simples. Então, o cálculo da corrente elétrica, desse I, né? Então esse I ele vai depender, né? Isso aqui é uma resistênciazinha R. O I, a princípio, ele vai depender de como o circuito está configurado aqui. Tá? Por exemplo, se eu tiver uma resistência, o valor da corrente é 1. Se eu tiver 2 ou 3, o valor da corrente vai ser outro. Né? Porque, lembra que a gente sempre tem essa relação, né? V igual a RI. Né? Então, se eu for mudando aqui as componentes do circuito, eu vou ter diferenças potenciais diferentes e correntes diferentes. Né? Então, existe uma técnica que a gente fala, mas na verdade essa técnica nada mais é do que você aplicar o princípio de conservação da energia. E aí eu vou citar, né, eu vou mostrar a técnica e depois eu vou provar que nós obteremos o mesmo resultado utilizando a lei da conservação da energia. Tá? Então essa técnica é o que a gente chama de lei ou regra, lei das malhas de Kirchhoff. Kirchhoff, né, foi um físico, né? Então foi que contribuiu para o estudo de circuitos. Tá? E aí o pessoal chama isso aqui simplesmente de lei das malhas ou lei das malhas de Kirchhoff. Né? Gustav Kirchhoff, se eu não me engano, ele era alemão.
Tá? E aí fez muitas contribuições para a física. Então, o que é que a lei das malhas de Kirchhoff diz? Diz o seguinte, que a soma algébrica, a soma algébrica das variações de potencial encontradas ao percorrer uma malha fechada é sempre zero. Então, o que significa isso? Significa o seguinte. Então, vamos lá para o nosso circuito. Tá? Eu vou escolher, então, para a gente calcular a corrente, né? A corrente ela vai ser consequência da lei das malhas de Kirchhoff. Então, o que é que a lei das malhas de Kirchhoff diz? Que se você, por exemplo, partir de um ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, tá? E percorrer o circuito, ou seja, se você fizer um percurso imaginário aqui no circuito, ou no sentido aqui no caso horário ou anti-horário, ou você partir para cá ou para cá, né? Se você somar todas as variações de potencial, né? Fazer esse percurso e voltar para o mesmo ponto, essas variações aqui, quando você somar, vai dar zero. Tá? É o que essa lei está dizendo. Tá? Então, vamos supor que eu faço o seguinte, eu percorra aqui no sentido horário, eu faço isso aqui, né? Toda vez que eu fizer isso, significa que eu estou percorrendo, ó, eu estou andando aqui ó, no circuito no sentido horário. Tá? Então, suponha que eu vou partir de A, eu ando aqui, vou anotando as diferenças de potencial e volto para o ponto A. Tá? Então, quando eu fizer isso, né, a soma das minhas diferenças de potencial tem que ser zero. Né? Então, bora lá. Então, partindo de A, ó, quando eu vou passando aqui na fonte de força eletromotriz, se eu considerar ela como uma fonte ideal, que é o caso mais simples, né? Qual seria a diferença de potencial aqui? Eu estou partindo do terminal negativo para o terminal positivo. Lembra que aqui o potencial é menor, né? Na plaquinha negativa. E na plaquinha positiva o potencial é maior. Então, a variação de potencial aqui ó, é positiva e vale epsilon. Não é verdade? Então, ó, primeiro você anota, você partiu de A, né? Então, se eu partir de A, eu anoto aqui o meu VA. Tá? Aí eu vou andando e passo pela fonte. Então, como eu disse, a variação aqui é positiva. Não é verdade? Então, eu coloco mais epsilon. Onde epsilon, a força eletromotriz, nesse caso aqui da fonte ideal, é a diferença de potencial aqui ó, entre os terminais da minha bateria, né? Da minha fonte de tensão. Tá? Então, eu parti de A, eu anotei o potencial aqui em A. Né? Aí fui. Aí a diferença de potencial quando eu passo aqui através da fonte vai ser epsilon. Se eu desconsiderar meu fio, desconsiderar a resistência do meu fio, então esse potencial aqui, ó, quando eu estou aqui em cima, ele é o mesmo ó, em todo esse caminho até esse terminalzinho aqui ó, da resistência. E aí quando eu passo aqui ó, na resistência, eu estou vindo ó, de um potencial maior, né? Que aqui ó, eu estou ligado aqui na minha plaquinha positiva, ó, ela é a mesma, o valor do potencial é o mesmo até aqui, e vou para um ponto ó, em que o potencial é menor. Por quê? Porque esse ponto aqui ó,
novamente, como eu estou desconsiderando a resistência do meu fio, né, em todos os probleminhas que a gente vai ver, a gente vai desconsiderar sempre a resistência interna do fio, tá? Então, quando eu chego aqui nesse ponto, esse ponto está no mesmo potencial que a plaquinha negativa. Tá? Então, obviamente, esse ponto aqui está um potencial maior e esse aqui um potencial menor. Então, quando eu atravesso aqui a resistência nesse meu circuito imaginário, né, na verdade, o que vai existir aqui é uma diferença de potencial negativa, não é verdade? E que diferença de potencial negativa é essa? Se você lembrar, ó, lembra que para a resistência, né, a gente define assim, né, a diferença potencial do resistor é V igual a R vezes I, lembra? Isso aqui é a DDP em qualquer resistor de resistência R que está passando uma corrente I, que é esse caso aqui. Mas como essa DDP aqui foi negativa, né? Então eu anoto aqui, ó, uma variação negativa, RI. Né? E aí vou, ó, percorrendo, não achei mais nenhum elemento, poderia ter aqui outra resistência, aí você anotaria também um termo desse tipo, mas como não tem, eu voltei para o meu ponto A. E aí quando eu volto para o meu ponto A, isso aqui vai ser igual, né? Como eu voltei para o mesmo ponto, o potencial no ponto aqui vai ser o potencial A. Tá? Então, ó, se você vai cancelar aqui, ó, os dois, né? Então, o que é que eu vou ter aqui? Que epsilon, né? Aqui cancelou, ó. Epsilon menos RI é igual a zero. Que é justamente a lei, o que diz a lei das malhas de Kirchhoff, né? Ó, se você somar algebricamente as variações de potencial, no nosso caso aqui só foram duas, né? A da fonte, que foi positiva, e a do resistor, ó, que foi negativa. Então, quando você soma, sempre vai ser zero. Né? Então, eu só ilustrei aqui para a gente discutir, mas na prática você não precisa fazer isso aqui, ó, chamar aqui de VA. Né? Como você vai e volta para o mesmo ponto, né? E for anotando, você sempre vai ter isso igual ao VA, né? Isso, tudo isso, VA mais tudo isso igual a VA. Assim, então significa que isso aqui tem que ser zero. Tá? Então você já pode ir direto, ó, partindo de A, anotando as diferenças de potencial, nesse caso aqui o epsilon, e somando, né, todas, o resultado de tudo isso aqui tem que ser zero. Tá? E aí, ó, você escrever aqui para a corrente, então finalmente a corrente do meu circuito vai ser epsilon sobre E. Corrente aqui no meu, deixa eu fazer mais para cá que tá perto. Então se eu fizer aqui, ó, a minha corrente vai ser epsilon sobre E. Então essa aqui, ó, é a corrente do meu circuito, né, de uma malha. Depende da fenha, ó, que está sendo aplicada, e da resistência aqui, ó, né, que está no circuito. Tá? Se eu tivesse mais resistências aqui, ó, a corrente seria diferente. Tá? Então, apareceriam outros termos aqui. Né? E aí, a corrente ela não depende apenas da bateria. Né? Depende dos elementos que estão no circuito. Tá? Sempre tem em mente isso aí. Ok? Isso aqui também, para você entender, né, é como se você fizesse a analogia do seguinte: ó, como você está no ponto A, então suponha que você está, né, aqui é o seu solo. Né? Você está aqui no solo. Okay? E aí, ó, por exemplo, você está aqui no morrinho aqui. Então suponha que você está no morrinho aqui. Né? O morrinho aqui é como se a altura dele fosse o VA. VA. Né? Então você está partindo aqui de um morrinho, né? E aí, ó, quando você atravessa aqui a sua FEM, né, você vai de um ponto potencial menor para um ponto potencial maior, né? Então você sobe um morrinho, né?
você subir o morro. Quando você sobe o morro, né? Você já está aqui, ó, em outro potencial, né? Por exemplo, você pode chamar de um potencial VB, né? Mas essa diferença de altura aqui é justamente o que é a variação do potencial, que eu chamei de Epsilon, né? Da força eletromotriz da bateria. Então, quando você anda a uma certa altura, ó, você está em outro potencial lá, né? Poderia chamar de VB aqui, por exemplo, se eu tivesse um ponto aqui, ó, né? Eu estaria aqui num ponto que chamasse VB. Então, estou indo de VA em A, que o meu ponto aqui é VA e VB. E VB menos VA, ó, é justamente a diferença de altura entre os dois morrinhos, né? E aí você caminha, né? Aí quando você chega no resistor, o que é que está acontecendo? Você vai de um potencial maior para um potencial menor. E aí você desce o morro novamente, até, ó, a mesma altura, né? Você desceu e aqui, ó, tá no meio, todos esses pontos aqui estão no mesmo potencial de A, né? Que é o VA. Né? Tá todo mundo aqui no mesmo potencial. Aí você desceu o morrinho, né? E voltou para VA. Né? Ou seja, essa diferença aqui, ó, que caiu daqui para cá, né? É justamente, né, o que o resistor dissipou, né? Então, se você anotar aqui a diferença de potencial, vai ser menos I vezes R. Né? E aí você desceu e voltou para o mesmo ponto, ó, um morrinho de mesma altura. Né? Então, se você andou, subiu e desceu e voltou para a mesma altura, né? Significa que o que você subiu é igual ao que você desceu. Né? Que é justamente isso aqui, ó, que a gente escreveu. Né? Se você somar o que você subiu mais o que você desceu, vai dar 0. Né? Então, isso é uma analogia para você enxergar as variações de potencial aqui no circuito. Lembra que o potencial, na verdade, a diferença de potencial é o que faz mudar, o que faz movimentar as cargas, né? Que você pegar, por exemplo, o trabalho, é o valor dessa carga que está sendo movimentada, né? Na verdade, o negativo vezes a diferença de potencial, né? dV. Tá? Ok? Então fica aí essa analogia. Se eu fizesse aqui, ó, no sentido contrário agora, vou fazer amarelo. Se eu fizesse assim, agora. Se eu fiz assim, eu vou fazer assim agora. No sentido anti-horário. E fosse anotando, ó, partindo de A e depois voltando para A. Ó. Quando eu passasse aqui, ó, eu ia de um potencial menor para um maior. Então, aí ficaria assim, ó. VA, né? Primeiro eu anotaria o potencial em A. Aí, ó, fui de um menor para um maior. Então, houve aqui o quê? Uma variação positiva, né? Então, ficaria VA mais RI, né? Aí andaria. Quando eu chegasse aqui, ó, eu estaria pulando aqui, ao passar pela fonte, eu estaria indo de um potencial maior para um potencial menor, né? Ou seja, eu estaria decrescendo, né? Enquanto em Epsilon, né? Que é o valor da FEM, né? A diferença de potencial aqui, ó, entre esses dois terminais. E aí eu voltaria para o VA, igual a VA. Ou seja, se fizer aqui, você vai obter, ó, o mesmo resultado, né? Epsilon menos RI igual a 0, ou RI menos Epsilon igual a 0. Ou seja, I igual a Epsilon sobre R. Você obteria o mesmo resultado. Tá? E aí, a partir disso aqui, a gente pode definir, né, tipo, vamos dizer assim, um macetezinho para você resolver problemas.
Tá? A gente pode definir a partir dessas observações que a gente fez aqui. Então, que macete é esse? Então, o primeiro macete é esse aqui, ó, que a gente chama de regra das resistências. Poderia primeiro fazer o da fonte, né? Foi a primeira que a gente passou. Então, a regra das fontes, que diz o seguinte: quando atravessamos uma fonte ideal no sentido da seta da FEM, da força eletromotriz, a variação do potencial é mais epsilon. Quando atravessamos no sentido oposto, a variação é menos epsilon. Né? Que foi o que aconteceu aqui, ó. Quando a gente atravessou aqui a fonte no sentido aqui da setinha, ó, da força eletromotriz, a variação anotada aqui, ó, foi mais epsilon, tá vendo? Que foi o primeiro caso aqui que a gente fez no sentido horário, né? Aí quando a gente fez no sentido anti-horário, ó, foi aqui o amarelinho, quando a gente passou no sentido contrário à setinha, ó, a variação, ó, foi menos epsilon, né? Então, você pode escolher andar nos dois sentidos, horário ou anti-horário. E aí, o que essa regrinha, que a gente generalizou aqui, diz é que se você passar aqui no sentido da setinha, a variação vai ser positiva, mais epsilon. Se você andar no sentido, quando você fizer esse seu percurso imaginário e passar aqui, ó, contrário, né? Quando você vem daqui para cá, você está contrário à setinha, né? A variação aqui vai ser menos epsilon. Tá? É o que essa regra diz. E a regra das resistências diz o quê? Quando atravessamos uma resistência no sentido da corrente, no sentido da corrente, a variação do potencial é mais epsilon. Desculpa, menos IR. Menos IR. Quando atravessamos no sentido oposto, a variação é mais IR. Bora ver se foi isso mesmo que aconteceu, ó. Quando atravessamos uma resistência no sentido da corrente, a variação do potencial é menos IR. Que foi esse caso aqui, ó, o primeiro caso em V.
verde, né? Ó, a gente passou, quando a gente veio aqui no sentido horário, ó, a gente foi de um potencial maior para um menor, né? Então a variação foi negativa. Ó, tá vendo? Menos IR. Ó, a gente passou no sentido da corrente, tá vendo? O nosso percurso aqui coincidiu com o sentido da corrente, né? Já no caso amarelinho aqui, ó, quando a gente foi no sentido anti-horário, ó, quando a gente passou aqui, a gente passou contrário, ó. A gente foi para cima, mas a corrente estava para baixo. E aí o potencial anotado aqui, ó, foi positivo, mais IR, tá vendo? Então toda vez que você andar e passar pelo resistor andando no mesmo sentido da corrente que está passando ali no resistor, o potencial é menos IR. Quando você passa e está no sentido contrário aqui, ó, da corrente, né, desse seu percurso imaginário, o seu potencial é mais IR. Né? É o contrário, né, da FEM, né? Se a gente anda no sentido da setinha, da FEM é positivo. Se a gente anda no sentido contrário da FEM, da setinha da FEM aqui é negativo. Né? Então, se você atentar essas duas regrinhas, você sempre vai se dar bem no cálculo de corrente de circuitos. Tá? Então, uma regrinha aí para ajudar na resolução de problemas. Ok? Aqui, quanto tempo? Ok. Então, como eu falei, a regra das malhas, vou colocar aqui como uma observação. A lei das malhas é consequência da lei de conservação da energia. Que é uma das leis fundamentais da física. Tá? Por quê? Então, se você pegar... eu pegar aqui esse circuitozinho, vou fazer ele aqui bem rápido. O mesmo circuito, tá? Como ele já está muito rabiscado aqui, eu vou fazer outro. Tá? Então, aqui você tem o gerador, né? A fonte de tensão. O gerador a gente chama, pode chamar de gerador também. O gerador é a nomenclatura mais antiga para a fonte de tensão. Né? Você pode chamar tanto de fonte de tensão como gerador. Tá? Então aqui está a fonte de tensão e aqui a resistência. Tá? Então suponha um intervalo de tempo dt. Então durante o intervalo de tempo dt, né, como tem aqui a corrente, tá circulando aqui, ó, né, no circuito, vem, passa aqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Né? Então se você pegar o intervalo de tempo dt, né, uma parcela de carga, que eu vou chamar dq, né, ela vai atravessar aqui esse resistor, né, uma parcelazinha, vai atravessar aqui o resistor, né, e a mesma quantidade de carga dq aqui, ela vai sofrer, na verdade, a fonte de tensão vai realizar trabalho sobre dq também. Então, uma quantidade igual de carga aqui está atravessando o resistor e essa mesma quantidade está ganhando trabalho aqui quando passa na fonte, né? Para que se movimente, ganhe energia e complete o ciclo. Tá? Então, quando você olha para o resistor, qual é a função dele? É dissipar energia. Né? E se você olhar aqui para a fonte, qual é a função dela? É dar energia aos portadores de carga. Tá? Então, durante esse intervalo de tempo dt aqui, a fonte, né, lembra que a definição de força eletromotriz é o quê? É o trabalho realizado por unidade de carga. Né?
carga. Então, durante esse intervalo de tempo dt aqui, ó, a fonte ela está realizando um trabalho dw igual a epsilon dq, né? Então, o epsilon dq é o trabalho que a fonte está realizando aqui, ó, sobre essa quantidade de carga aqui, né? Durante esse intervalo de tempo dt, né? E aí você pode escrever, né, a carga em termos da corrente assim, né? Epsilon vezes dq é quem? É I dt. Né? Pela definição de corrente, né? A carga é a corrente vezes o tempo, né? Esse intervalo de tempo pequenininho aqui. Então, durante esse mesmo intervalo de tempo que ocorreu isso, no resistor, para uma mesma quantidade de carga dq, o que é que está acontecendo? A energia está se dissipando, né? Tá tendo a corrente, ela vai passar aqui, vai perder a energia em forma de calor. Tá? Então, se você lembrar que energia é essa, né? Então, se você lembrar para um resistor, a potência é quem? É I quadrado vezes R, né? Potência é a taxa de energia por unidade de tempo que está sendo produzido no resistor, né? Calor, né? Ou seja, está se convertendo energia elétrica em calor. Né? E essa taxa é dada por essa equação aqui, como a gente já viu. Tá? E aí, o que seria a energia? Né? A energia é justamente a potência vezes o tempo. Então, se você multiplicar os dois lados pelo tempo, né, você vai calcular a energia que foi dissipada no resistor durante o intervalo de tempo dt. Não é verdade? Então, no resistor, durante esse mesmo intervalo de tempo, a energia que foi dissipada, né, vai ser I quadrado R dt. Tá? Isso aqui é a energia dissipada no resistor. E isso aqui é a energia fornecida pela fonte de tensão, por epsilon, vou dizer assim, né? Então, como a gente sabe, né, que a energia não se cria nem se destrói, ela só se transforma, né? A lei de conservação da energia. Então, como não houve nenhuma perca aqui nesse circuito, eu estou desprezando a resistência interna dos fios, né? Então, pela lei de conservação da energia, nesse mesmo intervalo de tempo, a energia que está sendo fornecida aos portadores de carga tem que ser igual à energia que está sendo dissipada, né? Aqui, ó, a energia que está sendo, né, fornecida aos portadores de carga aqui, ó, né, pela fonte, tem que ser igual à energia que está sendo dissipada no resistor, já que não há nenhuma perda, meu sistema é fechado, né? Então, significa que I quadrado R dt tem que ser igual a epsilon I dt. Ou seja, você pode, vamos dizer, cancelar aqui, né, dt com dt, o I de um lado aqui corta com esse quadrado, então a minha corrente, ó, I vai ser quem? Epsilon sobre R. Que resultado é esse? Se você botar aqui, ó, é a corrente do meu circuito, né? Então, vamos dizer, esse bizu aqui que a gente discutiu, né? Ele tem um fundamento físico, né? Não é simplesmente um bizu, né, que a gente criou aqui. Na verdade, ele é consequência da lei de conservação da energia, né? Que a energia tem que se conservar, não pode ser criada nem destruída, né? Apenas transformada. Ok? Ok. Então a gente vai ver agora. Vou tomar uma aguinha aqui. Outros, vamos dizer, umas particularidades, né? Outros
circuitos de uma malha. Então, em geral, a gente aprendeu como calcular a corrente de um circuito. Então, vamos ver aqui algumas particularidades. Né? A primeira delas é um circuito que você considera a resistência interna da sua fonte de força eletromotriz. Okay? Que é o caso real, que é o que acontece na vida real. Né? A resistência ideal é o próprio nome está dizendo, é uma idealização, né, da situação que a gente está considerando. Né? Mas também você pode fazer isso, né, essa idealização, quando você tem circuitos em que as resistências que estão envolvidas, né, elas são muito maiores do que a resistência da sua bateria, da sua pilha. Né? Então, quando isso acontece, realmente você pode considerar essa fonte como sendo uma fonte ideal, num limite, vamos dizer assim, um limite ideal. Né? Mas isso aí, só quando as resistências que estão envolvidas ali, né, no circuito, nesse caso aqui, por exemplo, esse circuito simples, né, a gente pode chamar isso aqui de ideal quando esse R aqui, ó, essa resistência for muito maior do que a resistência dos elementos aqui que compõem a nossa fonte. E aí a gente pode considerar esse limite ideal. Mas quando isso não acontece, então a gente tem que considerar essa resistência interna. Tá? Então a gente pode, eu vou pegar esse mesmo circuito aqui, ó, e agora eu vou considerar esse E como sendo uma fonte real. Tá? Nesse caso aqui a gente tem uma fonte ideal. Então uma fonte real, né, é lá dessa maneira. Então você tem a fonte, ó, você representa, na verdade, toda vez que você tem, toda vez que você tem a sua fonte real, você pode fazer essa representação. Você substitui a sua fonte real por uma fonte ideal em série aqui, ó, em série com uma resistência. Então você representa a resistência de todos os elementos que estão ali, ó, da sua pilha, da sua bateria, né? Você junta todas as resistências daqueles materiais ali que são feitos, né? Por uma única resistência, né? Você chama aqui de R pequeno, para diferenciar das resistências do circuito, tá? Que é a nossa fonte ideal, né? Então, sua fonte real você faz desse tipo. Você coloca uma fonte, sua fonte real assim, você coloca uma fonte ideal em série com um resistor, que eu chamo de R pequeno, né? E aí, você pode fazer aqui, o pessoal faz uma caixinha aqui, né? Para você representar a sua fonte real, né? Então, toda vez que você tem uma fonte real, você pode representá-la como uma fonte ideal mais um resistor em série com ela. Esse resistor pode estar tanto aqui ligado na plaquinha positiva como na plaquinha negativa. Eu poderia colocar ele aqui embaixo também. Mas aí o resultado vai ser o mesmo. Tá? Então, tanto faz aqui você fazer isso aí. Tá? E aí, né, você pode conectar aqui ao circuito, né, e ligar aqui o que você quiser, né, um resistor, 2, 3, enfim. Né? Você pode ligar aqui um resistor, 2, 3, enfim. Tá? Então, eu peguei aqui o caso mais simples, né? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer é a mesma coisa, ó, vai surgir aqui uma corrente vai passar aqui, ó, sempre no mesmo sentido da FEM, né? Uma placa negativa aqui para positiva, né? Esse sentidozinho aqui. E a única diferença é que agora, esse agora vai ter um resistor
né? Insere logo aqui, né? Depois da fonte, tá? E aí, se você aplicar a lei das malhas aqui, ó, por exemplo, no sentido, nesse sentido horário, né? Se você fizer isso, o que é que você vai ter? Você pode partir de qualquer ponto aqui, ó, por exemplo, parta desse ponto aqui. Então, vá anotando aqui as diferenças. Então, quando você anda aqui, ó, no sentido da corrente, né? Então, a corrente está aqui, né? Então, você anda aqui no sentido da corrente, o que é que acontece? Ao passar aqui pela minha fonte ideal, você anota a variação potencial, que é epsilon, positivo, né? Pela regra lá das fontes, né? Eu estou atravessando a fonte no sentido da setinha, ó, né? E aí eu vou andando, né? Aí quando eu passo aqui pela fonte, eu vou passar pelo resistor. Então, quando eu passo pelo resistor, eu estou passando no mesmo sentido da corrente, né? Então, quando eu passo no mesmo sentido da corrente, pela regrinha lá que a gente discutiu, vai ser negativo, né? A variação potencial. Menos I vezes R, que é a resistência dele. Aí você anda aqui. E chegando também nesse resistor, ó, o que é que acontece? Eu estou andando aqui no mesmo sentido também da corrente, ó, quando eu passo aqui no resistor. Então, vai ser negativo também, né? Menos I. Agora, a resistência aqui é R grande, né? E aí eu vou, não encontro mais ninguém, chego no mesmo ponto, então é igual a zero. Né? Isso aí é a regra das malhas, né? Ok? Então, se você fizer aqui para o I, ó, vai ficar I, multiplica R mais R, igual a Epsilon. Então, no meu caso aqui, ó, a corrente vai ser o quê? Epsilon dividido por R mais R. Né? A corrente do meu circuito. Então, a diferença daqui para o caso anterior, ó, Y igual a Epsilon sobre R, né? É apenas, ó, a resistência interna, tá vendo? Se eu fizer isso aqui tender a zero, eu vou recuperar o caso anterior, né? Que é o mesmo aqui, ó, né? da minha fonte ideal, né? Mas no caso da minha fonte real, o que vai acontecer aqui é um termo a mais, né? Que é justamente a resistênciazinha aqui do resistor, né? A resistência interna aqui da bateria ou da pilha, enfim. Então, se você notar, ó, essa corrente aqui, ó, como eu tenho um termo a mais no denominador, essa corrente vai ser menor do que a corrente que eu teria se eu desprezasse a resistência interna. Tá? E é até intuitivo, né? Se tiver mais resistência, né? A corrente, né, que é a taxa ali de carga por unidade de tempo que está passando, uma seção do fio, ela vai ser menor, né, porque você vai ter, vamos dizer assim, mais dificuldades, né, para atravessar ali. E aí, se você tivesse mais resistências, ó, você ia ter mais termos aqui, ó, no denominador. E aí você teria mais, assim, mais dificuldade para a corrente passar. E aí a corrente tenderia a ser cada vez menor. Tá? Então, isso aí é quando a gente tem quando a gente considera a resistência interna aqui da fonte. Tá? E aí, ó, vamos supor, né, que eu quisesse calcular a diferença de potencial entre dois pontos aqui. Se eu chamar isso aqui de ponto A, né, e esse aqui de ponto B. E vamos supor que eu quisesse calcular a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, ó. Né? Eu poderia escolher qualquer outro ponto aqui do circuito. Tá? Como é que eu faria? Né? Então, vou fazer de outro aqui. Ó. O que seria a DDP, a diferença potencial, entre os pontos A e B? Vou ter probleminhas que ele pede dois pontos lá do circuito
e pede para você calcular a diferença potencial entre dois pontos daquele circuito ali que você está considerando. Como é que você faz? Mesma coisa, que a gente fez usando a lei das malhas. Então você parte de A, ó, anota o potencial em A e vai percorrendo. Por exemplo, aqui vou considerar aqui, ó, como eu estou indo de A para B, eu vou percorrer aqui no sentido horário. Então eu vou ver A, aí usar a regra das malhas, né? Que é a regra da resistência e a regra das fontes, né? Então eu estou passando na fonte aqui, ó, a mesma coisa, né? Estou passando no sentido da setinha, então o potencial, a DDP, né, a variação a diferença potencial foi positiva. Aí quando eu chego no resistor, eu estou andando aqui no mesmo sentido da corrente, então negativo, e vezes 10. Aí vou, ó, e paro em B, e aí para em B, então igual a VB. Né? E aí, ó, a DDP entre A e B, se você quiser chamar de VB menos VA, então se eu fizer VB menos VA, vai ser quem? Epsilon menos I vezes R. Tá? Ó, isso aqui é a DDP, que nesse caso aqui, ó, coincidiu com os terminais aqui da fonte, né? Então a fonte, ela tá gerando aqui, ó, para o circuito, né, uma diferença de potencial dado por essa equação aqui, ó, né? VB menos EA é epsilon menos IR, tá? Então daqui, ó, é para você nunca confundir diferença de potencial gerado pela fonte com a força eletromotriz, tá? Eles só vão coincidir, ó, se eu fizer a resistência interna ser zero. Realmente, se eu fizer o Rzinho pequeno aqui zero, então a DDP fornecida aqui pela bateria, ó, vai coincidir com a força eletromotriz, né? Mas isso aí só vale do caso para a minha fonte ideal, tá? Mas se a fonte for uma fonte real, se eu considerar a resistência interna, essa DDP aqui vai ser diferente de epsilon, né? Na verdade vai ser menor que epsilon, né? Porque vai ser epsilon menos I vezes R. Tá? Então, em geral, quando você considera a resistência interna, a diferença de potencial aqui, ó, dos terminais da sua fonte vai ser menor do que a força eletromotriz que ela está produzindo, né? E isso é razoável, porque uma parte dessa energia está sendo dissipada aqui, ó, na sua própria resistência interna, né? Então, se ela está gerando 10, vamos dizer que ela perde 2. Então, o resultado líquido, 10 menos 2, vai dar 8. Por exemplo, 8 volts. Né? Então, se ela, por exemplo, gera uma bateria de 12 volts, né? Se ela está gerando 12 ali mesmo, na realidade, a FEM que ela está gerando é maior, né? Então, vamos dizer que seja, assim, um valor arbitrário aqui. Então, suponha que seja 15. Né? Então, na verdade, ela está gerando uma força eletromotriz de 15, mas a resistência está consumindo ali, vamos dizer, 3. Então, você faz 15 menos 3, dá 12. Então, o resultado líquido aqui, para uma bateria de 12 volts é esse, né? Então, na verdade, ela está gerando mais, mas está perdendo uma parte para resistência interna, para que o resultado líquido seja 12. Né? O resultado líquido é esse aqui, é VB menos VA. Tá bom? Ok? Então, como a gente já calculou aqui, ó, a corrente, a gente pode substituir aqui, ó, e aí fica VB menos VA igual a epsilon menos I, que multiplica, epsilon menos, já substituir, ó, a corrente que a gente encontrou, né? Essa corrente é a mesma para o circuito todo, né? Então, você multiplica epsilon, multiplica, que divide R mais R, vezes R pequeno, né? E aí, quando você faz aqui, ó, essa subtração, você tem VB menos VA igual a... Você tira o mínimo aqui, ó, coloca em evidência, tira o mínimo, né? Vai ficar epsilon, que multiplica, que divide R mais R, vezes R grande.
né? Então a DDP aqui, ó, em termo, quando você substitui a corrente, ó, fica isso aqui, né? Que é dado, ó, em termos dos elementos, ó, do circuito, tá vendo? Da fonte, da resistência interna e da resistência, ó, R grande. Né? Então, é de se observar, ó, como a gente já se observou aqui, que a DDP ela é menor do que Epsilon. Né? Ela sempre vai ser menor que Epsilon. Né? E também, como eu já também tinha discutido, ó, a DDP ela não vai depender apenas da bateria, ela vai depender dos elementos do circuito. Né? Ó, ela depende da corrente, que a corrente ó, ela depende dos elementos do circuito, tá vendo? Então, a DDP gerada pela bateria, né? Isso é uma observação importante. Né? A DDP gerada pela bateria não depende só dela. Né? Ela não depende só dela. Ela depende, no caso aqui, ó, depende da corrente do circuito. Ó, e quando eu substituo a corrente, que foi essa continha que eu fiz aqui, ó, ela vai depender ó, dos elementos do circuito, tá vendo? Da resistência interna dela, obviamente, mais dos elementos do circuito. Se eu tivesse aqui mais resistências, ó, aqui, né, eu iria ter outros termos aqui. Então a DDP gerada aqui ó, pela fonte seria diferente. Tá? Então, essa é uma observação importante. Né? Que não depende apenas da bateria. Né? Depende da corrente do circuito, que por sua vez depende dos elementos do circuito ali que estão presentes. Tá? Se você tiver um resistor, é um valor. Se você tiver dois, é outro. Enfim. Né? Depende da configuração do circuito. Ok? Ok, então, deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem. Não, tem mais 8 minutinhos aqui para finalizar a primeira parte. Então, para encerrar essa outra parte aqui, eu vou falar de resistências em série. Então, aqui também é um exemplozinho de um circuito, né, de uma malha só. Tá? Então, o que seria um circuito de uma malha com resistências em série? Então, o mais simples que você pode ter é isso aqui. Ó. Você tem uma fonte, né? E aí, você tem, por exemplo, eu vou colocar 3 resistores aqui em série. E um aqui e um aqui. Tá? Você pode chamar aqui de R1, isso aqui de R2, isso aqui de R3. Tá? Isso aqui é a nossa fonte de força eletromotriz. Tá? Então, tal como como a gente fez no caso dos capacitores, ó, eu posso substituir, eu posso representar esse circuito ó, por um circuito desse tipo aqui, ó, em que eu tenho a fonte, a mesma fonte, tá? E substituir ó, esses 3 resistores por um resistor equivalente, por um único resistor que eu vou chamar de REC. Tá? Então, tal como fizemos para o capacitor, vamos escrever aqui ó, como eu posso escrever o meu resistor equivalente em termos, nesse caso aqui, das minhas 3 resistências que estão aqui. Tá? Isso aí a gente já viu que é muito útil, né? Por causa dos capacitores, aqui também não seria diferente. Tá? A gente fazer essa representação. Okay? Então, uma coisa que a gente tem que observar, por exemplo, aqui desse circuito da esquerda, ó, é que a corrente aqui, ó, né, por mais resistores que eu tenha, a corrente aqui vai ser a mesma. Né? Ou seja, a corrente é a mesma que passa em todos os elementos do circuito, né, a cada ciclo. E isso
advém justamente da conservação da carga, né? Então, a primeira observação é que a corrente é a mesma em cada resistor. Né? Isso aqui vem da conservação da carga, né? O que a fonte está fazendo aqui não é criando nem destruindo carga elétrica, ela só está dando energia aos portadores de carga, né? De maneira que a cada instante de tempo aqui a carga sempre é conservada, então por isso que a corrente é a mesma aqui. Okay? E uma segunda observação que a gente já tinha observado no caso dos capacitores em série, né? Então, se você não lembrar, volte lá na aula de capacitores, é que a DDP total é a soma das DDPs. Das DDPs de cada resistor. Tá? Cada resistor. Então, por exemplo, se você pegar aqui ó, esse ponto e esse, nesse caso aqui vai ser a diferença potencial é a mesma, né? Se eu estou considerando aqui a fonte. Toda vez que eu escrevo aqui, dessa maneira, ó, sem a resistência interna, significa que eu estou considerando uma fonte ideal. Tá? Então, se essa fonte aqui é ideal, e eu medir aqui a diferença potencial esses dois pontos, vai ser igual à força eletromotriz. Tá? Nesse caso aqui, ó, essa DDP aqui que é epsilon, ela vai ser igual à soma das DDPs em cada resistor aqui. Ó. Nesse R1 eu vou ter ó, a diferença potencial entre esse ponto e esse, eu posso chamar aqui de V1. Tá? Aqui no 2, ó, essa DDP aqui entre esses dois pontos eu posso chamar de V2. E aqui, ó, entre S e S eu posso chamar de V3. Tá? Então, o meu epsilon é dado por V1 mais V2 mais V3. Tá? Ok? Então, com essas duas considerações, na verdade, não vou precisar nem da segunda, tá? Só apenas dessa questão da corrente ser a mesma, tá? Então, se eu pegar esse circuitozinho azul aqui, ó, e vir para cá, então, para cada resistor eu vou ter o quê, ó? Por exemplo, então, se eu aplicar aqui a lei das malhas, ó, por exemplo, eu vou partir desse ponto aqui. Eu vou andar no sentido horário. Eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Né? Eu vou fazer um ciclo aqui horário. Então, bora lá, aplicando a lei das malhas. O que é que vai acontecer? A lei das malhas. Então, eu vou seguindo as duas regrinhas, né? A da FEM e a da resistência. Então, quando eu passo pela FEM no mesmo sentido da setinha, vai ser positivo. Então, vai ficar epsilon. Aí vou e chego aqui, ó, nesse resistor. Eu estou andando no mesmo sentido da corrente. Então, menos I, R1. Aí, chega aqui, mesma coisa, ó, no mesmo sentido da corrente, a variação potencial é negativa, menos I, R2. Aí vou e chego aqui, estou andando no mesmo sentido da corrente, então a variação potencial aqui também menos I, R3. Voltei para o mesmo pontinho aqui, fechei meu ciclo, igual a zero. Né? Levando em consideração que a corrente é a mesma para os três resistores, né? Então, se eu escrever o meu I aqui, ó, vou ficar com I que multiplica R1 mais R2 mais R3 igual a epsilon. Né? Ou seja, I vai ser epsilon dividido por R1 mais R2 mais R3. Ó, isso aí é a corrente do meu circuito. Né? Então, guarda esse resultado aqui. Ó. Aí, se você pegar esse circuito verdinho aqui, o que é o da resistência equivalente, e fizer a mesma coisa, ó, a lei das malhas partindo daqui e voltando, o que é que eu vou ter? É epsilon, né? Estou aqui no mesmo sentido. Ó, a corrente vai ser essa, né? E aí volta.
Epsilon, aí eu vou ando, quando eu chego aqui no resistor, eu estou no mesmo sentido da corrente. Então a variação é negativa, menos I vezes R equivalente. Aí vou e chego no mesmo ponto, igual a zero. Ou seja, daqui ó, o meu I é quem? É Epsilon sobre R equivalente. Tá? Aqui, ó. Aí você compara essas duas, ó. Essa aqui em azul com a verde. Então, comparando as duas aqui, ó, significa o quê? Ó? Esse termo é o mesmo desse, então significa que o meu R equivalente é o quê? R1 mais R2 mais R3. Ou seja, meu R equivalente é R1 mais R2 mais R3. Ou seja, eu posso substituir as três resistências por um resistor equivalente, ó, dado por quem? Pela soma das três. Então, a resistência equivalente vai ser maior, né? Maior do que as resistências. Qualquer uma resistência, né? Então, essa é a propriedade da resistência em série. É você aumentar, cada vez que você colocar em série, você vai aumentando ali a resistência, né, equivalente do circuito, tá? Então, se eu estender isso aqui, se eu tivesse 4, 5, enfim, a única diferença aqui é que você ia somando, né? Mais R4, mais R5, enfim. Então, para N resistências em série, ou N resistores, eu vou ter, né? É só expandir isso aqui, né? Então, o meu R equivalente vai ser uma somatória, J igual a 1 a N de RJ. Então, isso aqui é o caso para resistências ou resistores. N resistências em série. Se vocês lembrarem, né? Isso é o resultado, no caso dos capacitores, quando eu tinha capacitores em série, era assim, né? A capacitância equivalente era uma somatória, J igual a 1 a N, na verdade era o inverso, né? De 1 sobre CJ, né? Quando eu tinha em série. Né? E aí eu já vou adiantando aqui, ó, que vai ser o contrário, né? Aí quando eu tiver em paralelo, a resistência em paralelo vai ser esse mesmo resultado aqui, ó. Né? Vamos dizer, a mesma forma da equação, né? Então sempre é o inverso, tá? Para resistências em série, você soma simplesmente as resistências, né? A resistência equivalente. No caso dos capacitores, ó, a gente somou os inversos. Quando a gente for agora para resistências em paralelo, que é mais adiante, né, a gente vai ter o resultado desse tipo aqui, ó, resistência equivalente a somatória em J de 1 sobre RJ, que é a mesma coisa aqui, ó, das capacitâncias em série. Né? E no caso das capacitâncias em paralelo, né, a capacitância equivalente, né, em paralelo foi assim, ó, somatória J igual a 1 a N de quem? De CJ. Né? Então esse resultado aqui, ó, das capacitâncias em paralelo tem a mesma forma das resistências em série. Né? E as resistências em paralelo têm o mesmo resultado das capacitâncias em série, né? As capacitâncias em série. Então é o inverso, né? As resistências e as capacitâncias. Né? O resultado em série de um é igual ao do paralelo do outro. Né? E vice-versa. Então você nunca esquece. Né? Isso aqui a gente ainda vai mostrar mais adiante. Né? As N resistências em paralelo. Né? Ok? Então com essa parte aí a gente termina nossa aula. Então, até breve.